Sinta-se em casa. Graça e paz, irmãos. Gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 8. Gênesis, capítulo 8. Vamos começar a leitura no versículo 6. Gênesis 8, versículo 6, onde está escrito assim: ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim, entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Amém. Nós vemos aqui que, uma vez terminado o dilúvio, a terra vai ser visitada por 2 aves. A primeira é uma ave imunda, é um corvo. E a segunda é uma ave limpa, é a pomba. Nós vemos que o corvo, Noé, a Bíblia diz que Noé abriu a janelinha que ele tinha feito na arca e soltou o corvo, mas o corvo não voltou. Até hoje, quando a gente pede para uma pessoa ir fazer uma coisa e a pessoa não volta, a gente diz: fulano fez a viagem do corvo, porque não volta para dar notícia. Mas o corvo não voltou para dar notícia com muitas razões. Afinal de contas, havia um pasto, havia um banquete para o corvo, haviam corpos de animais e de pessoas apodrecidos, boiando. Então o corvo, quando viu aquele banquete, ele disse: tchau, Noé, nunca mais. Ele tinha ali tudo o que ele queria. Ele estava na podridão que o satisfazia. E como ele não voltou, Noé então esperou um tempo. A Bíblia diz depois, não se sabe quanto tempo depois, Noé soltou uma pomba. Nós vamos observar que essa pomba vai fazer 3 viagens. E é sempre a mesma pomba. Ele soltou a pomba sobrevoou, mas voltou para ele. A Bíblia diz: porque não achando onde pousar o pé. Onde o corvo se refestelava, a pomba não achou nem lugar para colocar o pé. E ela sobrevoou, mas voltou para Noé. Noé esperou 8 dias, soltou de novo a mesma pomba. A pomba foi, se demorou um pouco, porque a Bíblia diz que ela voltou à tarde. Quer dizer, ela gastou um tempo na terra. E ela, quando voltou para Noé, ela trazia no bico. É importante que seja no bico, que eu já vi gente dizer que ela trazia numa patinha. Não, a Bíblia diz que foi no bico, e isso tem tudo a ver. Uma folha nova de oliveira. E depois de 8 dias, a Bíblia diz que esperou ainda mais 7 dias. E ele soltou a pomba. Aí
a pomba não retornou mais para ele. Nós vemos que a nossa concepção como filhos de Deus é que Deus criou o homem para ele. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e criou para si. Nós vemos que Deus primeiro criou todo o universo. E no meio do universo, ele separou um planeta, com o objetivo de ter uma morada no meio do universo com homens que ele traria para si como filhos. E quando Deus começou a preparar a terra, no final a Bíblia diz que viu Deus que era tudo muito bom. E só porque era muito bom, Deus diz: agora façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus fez o homem. E Deus plantou um jardim para ser a casa do homem. Quando você olha na Bíblia, o jardim que Deus plantou, uma coisa linda, um exagero de beleza. E a Bíblia diz que todos os dias, na virada do dia, Deus ia ali encontrar Adão e Eva. E eu fico imaginando a vida daquele casal. Eles, quando Deus chegava, eles se abasteciam extasiados na presença de Deus. Quando Deus ia embora, a vida deles passava a ser uma expectativa, obrigada, pela próxima visita. Um dia, Deus não encontrou ninguém, não encontrou Adão. Ele diz: Adão, Adão, onde estás? E Adão, de lá de trás de uma árvore, todo enfeitado, parecia um bicho folharal. Ele disse: ouvi tua voz no jardim, mas porque estava nu, tive medo e me escondi. O que é que aconteceu com esse homem? Que ontem tudo que ele queria era a presença de Deus. E hoje ele diz: não, tua presença me causa medo, tua presença me dá pavor. Foi a quebra, foi o pecado. A mulher recebeu na casa dela, que era o jardim, uma outra visita. E não era a visita de Deus, era o próprio Satanás travestido de serpente. Porque Satanás é o primeiro travesti da história. Ele se travestiu de serpente. E ali, Deus olhou, falou com o homem e se voltou para a mulher e para Satanás. E Deus publicou, planejou, anunciou o seu plano. É o maior plano de redenção que pode acontecer. Porque nós lembramos que quando houve o pecado no céu entre os anjos, Deus não moveu uma palha para redimir anjos. Mas assim que o homem pecou, Deus anuncia o seu plano para redimir homens. E ele disse: eu colocarei inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Ele te ferirá o calcanhar, mas mulher, o teu descendente lhe esmagará a cabeça, o domínio, o poder, a autoridade. Ali Deus estava dizendo, anunciando, que ele iria redimir o homem, através de um homem que ia nascer na terra do ventre de uma mulher. Passaram-se milhões de anos. E quando você lê Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4, está escrito: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei.
Então Deus ali planejou a nossa redenção. Mas como seria feita essa redenção? Seria feita através do seu filho. Por isso o seu filho teve que vir ao mundo e nascer do ventre de uma mulher. Porque Deus disse: o teu descendente mulher lhe esmagará a cabeça. Então, a redenção, totalmente planejada pelo Pai, ela é totalmente efetuada no Filho. Então, quando Jesus Cristo vai à cruz, e Ele paga o nosso preço, e entre os céus e a terra Ele grita: tudo está consumado, está tudo pronto, não falta nada. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Estava dizendo: a minha parte está pronta. E Ele morre, levando toda a nossa morte, toda a nossa maldição, e ressuscita ao terceiro dia, fica na terra mais 40 dias, e diante de todos os seus discípulos, Ele sobe lá no monte. Ele vai embora. E agora? O que é feito dessa redenção? Nós lembramos que durante todo o ministério de Jesus, Ele começou a pregar e a ensinar sobre o Espírito Santo. Os discípulos não queriam saber, porque para o Espírito Santo vir, Jesus Cristo tinha que subir. E os discípulos não queriam ficar sem Jesus. Mas chegou o momento, lá em João 16, em que ele diz: convém-vos que eu vá. É melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas eu indo, eu rogarei ao Pai, e Ele enviará o outro Consolador que está no meu lugar. Ele é o Espírito da verdade, que vos guiará a toda a verdade. Por quê? Porque a primeira noiva, que era Eva, ela caiu porque ela recebeu o espírito da mentira, o espírito do engano. Satanás foi ali travestido e enganou a mulher. E na realidade, ela foi visitada pelo espírito do engano. Aí Jesus Cristo diz para a sua igreja: para vocês eu enviarei o espírito da verdade. Vocês não vão ser enganados. E era preciso que Jesus subisse para que esse Espírito viesse. Por quê? Porque o Pai planejou a nossa redenção. O Filho efetuou a nossa redenção. Mas essa redenção tem que ser aplicada a cada um de nós. E quem aplica essa redenção é o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo não viesse, é como se você comprasse um carro e deixasse na concessionária. Mas quando o Espírito vem, ele vem para aplicar toda essa redenção na vida de cada um de nós. Então, o ministério do Espírito Santo é o ministério que cobre hoje a igreja já há quase 2000 anos. E nós, a igreja hoje, tão distante do Espírito Santo, tão completamente inerte. É uma igreja que vive amplamente a síndrome de Laodiceia, uma igreja balofa, uma igreja gorda, uma igreja indiferente ao trabalho do Espírito Santo, uma noiva indiferente, uma noiva morna. Mas, quando nós estudamos mais os símbolos do Espírito Santo,
Espírito Santo é simbolizado na Bíblia pela água, chuva, vento, sopro, penhor, óleo, fogo e seguramente vento. Todas as vezes que nós procuramos estudar o Espírito Santo ou o ministério do Espírito Santo, através dos símbolos, nós somos profundamente enriquecidos. Eu senti no coração hoje falar sobre um símbolo do Espírito, a pomba. Aqui, nessa pomba que Noé soltou, nós vemos os 3 momentos do ministério do Espírito Santo. A primeira viagem da pomba, ela sobrevoou, mas ela não tocou a terra. A Bíblia diz: mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca. Esse é o ministério do Espírito Santo na criação. A Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo, e o Espírito de Deus pairava, sobrevoava, não tocava a superfície do abismo. Então, essa primeira viagem da pomba nos leva a ver a pomba pairando, sobrevoando. Mas vem o ministério do Espírito no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, nós vemos o Espírito Santo atuando da forma como essa pomba faz a sua segunda viagem. A Bíblia diz que Noé soltou essa pomba e ela voltou a ele à tarde. Está aqui. À tarde ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Significa que ela se demorou um pouco e trouxe alguma coisa. Nós lembramos que no Antigo Testamento, o Espírito Santo não ficava na terra. Por quê? Lembra de um momento em João 6, no último dia da festa dos tabernáculos. Naquele dia, os judeus botavam um grande palanque do lado de fora e muita areia em volta do palanque. Na hora certa da liturgia, o sumo sacerdote vinha com um cântaro e ele pegava o cântaro que estava todo paramentado, pegava o cântaro que estava em cima do palanque e o povo todo num processional atrás dele. E ele ia ao tanque, enchia o cântaro de água e voltava. E o povo atrás gritando. Ele subia no palanque e lá de cima ele derramava água naquela areia seca que estava em volta. Significando que Deus saciou a sede do povo durante a viagem no deserto. E o povo gritava. E naquele momento, quando Jesus Cristo viu o povo gritando sem entender aquilo, ele se levantou e gritou: quem tiver sede, venha a mim e beba. Porque quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. E João completa dizendo: isto ele disse em referência ao Espírito Santo que havia de ser dado àqueles que nele crescem. Pois o Espírito não tinha sido ainda dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. Entendeu? Então havia uma cláusula para que o Espírito fosse dado. É que Jesus fosse glorificado. No Antigo Testamento, Jesus não tinha sido glorificado. Naquela época, quando o profeta precisava,
Eles chamavam o tangedor, e tangia, e cantava. Aí o Espírito Santo vinha, enchia o ouvido do profeta com a mensagem. E depois ele sabia. Ele ia embora, ele não podia ficar. É por isso que a pomba, ela traz no bico, não é na patinha, é no bico, porque o Espírito Santo falava no ouvido do profeta. Uma folha nova de oliveira. Por que oliveira? Porque oliveira é o símbolo de Israel. E o Espírito Santo só levantou oráculos em Israel. Ele não levantou na Pérsia, nem na Espanha, canto nenhum, em Israel. Por isso, essa pomba volta para Noé, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. O Espírito vinha e enchia o profeta, mas depois ia embora. E os profetas queriam tanto que o Espírito ficasse aqui na terra. Porque os profetas precisavam do Espírito Santo o tempo todo. Você lembra? Naquela oração do profeta Jeremias, no capítulo 14, quando ele ora dizendo: ó esperança de Israel e redentor seu no tempo da angústia, porque seria entre nós como estrangeiro que passa, ou como viandante que se desvia para passar a noite, porque o Espírito não ficava. Nessa época, quando o profeta Daniel abriu a boca e disse: acontecerá naqueles dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas terão visão. Vossos jovens terão visões. Sonharão os vossos velhos. Até sobre os vossos servos e as vossas servas derramarei do meu Espírito. Ninguém acreditou na profecia de Joel, porque Deus não iria derramar seu Espírito daquele jeito. Nós lembramos que o ministério do Espírito Santo, no Antigo Testamento, era um ministério em que ele vinha e voltava. Ele não podia ficar na terra. E João diz, porque Jesus não tinha ainda sido glorificado. Mas então, nós olhamos para a terceira viagem da pomba. A Bíblia diz que Noé esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Esse é o terceiro momento do ministério do Espírito Santo, quando ele vem para a terra e não volta. Ele fica. Nós lembramos que Jesus Cristo, falando no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, existem 12 aulas que Jesus Cristo dá sobre o Espírito Santo. 12, porque seus discípulos não queriam saber. Quer que eu lhe diga? A Bíblia fala que quando Jesus Cristo, no capítulo 24 de Lucas, diz que Jesus Cristo falou do Espírito, dizendo a promessa: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Quantas promessas Deus fez? Promessas condicionais, promessas absolutas. Mas quando Jesus Cristo diz a promessa de meu Pai, ele está se referindo à promessa das promessas. Porque o Espírito Santo é a promessa das promessas. Ele diz: eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Lucas 24, versículo 49. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Depois que ele disse isso, então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Essa foi a última palavra
que Jesus Cristo disse para seus discípulos: ora, meu irmão, se você soubesse que vai morrer daqui a meia hora, qual seria a última recomendação que você daria para os seus queridos, para os seus filhos, para a sua família? Então, a última recomendação que Jesus Cristo deu foi o Espírito Santo. Ele falou do Espírito Santo. Ele recomendou: não saiam. Não saiam, por quê? Porque vocês não têm o poder. Como vocês vão fazer discípulos se o espírito do discipulado não está em você? Porque quem traz o poder para fazer discípulos é o Espírito Santo. Porque as pessoas estão indiferentes ao ministério do Espírito Santo. Hoje nós temos essa pleiade, essa massa de evangélicos. E onde estão os discípulos? Jesus Cristo mandou: ide, fazei discípulos de todas as nações. Onde estão os discípulos? Nós vemos evangélicos. Quando eu comecei meu ministério no Morro Dona Marta, em 1990, lá tinha maior concentração de centros de macumba do Rio de Janeiro. Era a favela mais violenta do Rio. E quando eu entrei lá em 1990. Em 2002, acabou o último centro de macumba. E muitas vezes eu fui ameaçada de morte por eles. Ameaçada frontalmente. Em 2004, o Morro Dona Marta saiu da lista das favelas violentas. Em 2008, o governador do Rio, Sérgio Cabral, fundou lá a primeira UPP do Rio de Janeiro. Chegou lá e botou, lógico, não tinha problema mais o morro. E foi um grande feito dele, ele ganhou todas as glórias e todas as honras. Eu estava lá no momento que o governador chegou. A polícia entrou. Não houve um tiro, não houve uma gota de sangue, não houve uma prisão, não teve nada. Então, foi um assunto nos jornais. O Rio de Janeiro, o governador descobriu o método para a pacificação de favelas. Era só chegar lá e instalar o UPP. A mídia ficou deslumbrada, fez uma pesquisa. Eu não sei se vocês lembram, foi uma época que eu apareci na televisão, no Jornal da Manhã, meio-dia e de noite. Rapidinho assim, para não deixar de fazer. Porque a notícia era para a glória de Deus, então não pode dar. E vamos pregando o evangelho, preparando crianças e fazendo tudo mais. Então a mídia fez uma pesquisa. E descobriram que o Morro Dona Marta tinha 83% da sua população era evangélica. Então, lógico que estava pacificado. Quando me perguntaram: irmã, que sucesso, que ministério lindo. Passou em Miami, passou na época das Olimpíadas, tudo isso. E eu abri o bocão. Eu disse: por quê? Um morro cheio de evangélicos. Eu disse: é mesmo. Resultado do seu trabalho. Eu disse: deve ser. Porque se fosse o trabalho do Espírito Santo, esse povo não estava evangélico casando grávidas, as meninas. Engravidando solteiras. O trabalho deve ser meu. Porque se fosse do Espírito Santo, a coisa não acontecia assim. Entendeu? Que quando o Espírito Santo entra, o Espírito de Deus é
acima de tudo, santo. Então, como você pode ver um povo que se diz santo, namorando como se fosse prostituto, se vestindo com roupa de prostituto, num comportamento que não é nem de longe um comportamento de filhos de Deus. Quando foi que Jesus Cristo mandou fazer evangelho? Ele fazia discípulos. A diferença entre um discípulo e um evangélico é gritante, é de luz para as trevas. O evangélico é aquele que ficou no meio do caminho, não conseguiu entrar no reino. Tem um homem no capítulo 3 de Atos, que ele ficava sentado à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas que entravam. Ele era coxo de nascença. Aquele homem, a Bíblia diz que ele era levado diariamente. Você pensa, nem todo mundo ia diariamente ao culto pelos pecados ocultos, que era o culto de 3 horas da tarde. Mas ele ia, ficava lá, sentado, ouvia todos os hinos, já tinha decorado todos os hinos, conhecia todos os rabinos, sabia da vida de todo mundo, sabia quem entrava e quem sabia, ele sabia de tudo dali do templo, mas ele não entrava. Tem muita gente assim, eles estão quase salvos, mas eles estão totalmente perdidos, como aquele homem que estava quase dentro do templo, mas estava totalmente fora. São os evangélicos. Vocês sabiam que existem 70% de evangélicos na população do Rio de Janeiro? Um estado do jeito que está, 70% da população é evangélica. Se fosse 5% de discípulos, a situação era muito grande, muito melhor. O que faz a diferença entre a vida de um discípulo, a produção de um discípulo de Jesus Cristo e um evangélico é a presença do Espírito Santo naquela vida. Porque o Espírito Santo nos é dado para nos fazer filhos de Deus como Jesus. Porque quando nós nos rendemos a Jesus Cristo, Jesus Cristo nos faz filhos de Deus, mas Deus quer que sejamos todos iguais a Jesus. Lá em Romanos 8, no versículo 29, está escrito: e aqueles que de antemão conheceu, a esses também predestinou para serem feitos conformes à imagem de seu Filho. O plano de Deus é que cada filho dele seja como Jesus. E quem vai fazer essa obra é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, ele desceu depois de 10 dias de oração ininterrupta. Jesus Cristo levou os discípulos para o monte, e enquanto ele dava as últimas, aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para os céus. Estavam ali os discípulos e Jesus Cristo foi sendo elevado. E eles ficaram olhando. Até que veio uma nuvem e cobriu seguramente seus pés. E eles continuaram olhando. Não tinha uma mulher ali. Só tinha um. Tivesse mulher, tinha sido diferente. Alguma tinha corrido segurando nos pés dele. Porque mulher é assim. Graças a Deus que mulher é diferente de homem. É tão bom. Por isso não tinha nenhuma mulher para não atrapalhar. E ele subiu e os discípulos ficaram lá. Foi preciso que viessem 2 anjos. E se colocaram lá ao lado dele e disseram: varões galileus, por que estáis aí a contemplar as nuvens? Este mesmo Jesus que dentre vós foi tirado, voltará
assim como o viste subir. Eles se assustaram e desceram. Às vezes, quando eu estou meditando sobre isso, eu tenho a impressão de que eu ouço os soluços, alguém assoando o nariz, a dor, eles descendo em silêncio. Sabe que agora a situação deles era para valer. Eles não tinham o Senhor, eles tinham certeza que Jesus tinha subido, mas eles ainda não tinham o Espírito. Eles tinham a perseguição dos judeus. Eles desceram e eles foram orar. Primeiro dia, primeira noite, segundo dia, eles oraram. Porque crente é assim, meu irmão. Só ora quando a coisa está apertando. Ora quando não tem mais jeito. Está tudo bem, deixa passar. Eu não sei porque que nós somos assim com oração. O homem que mais orou neste planeta foi Jesus. Paulo orava, Pedro orava, João, mas nós, faz uma oração aqui, 5 horas da manhã. Se o pastor, uma vez eu fiz isso, eu disse para o meu grupo de oração, vamos fazer 15 dias de oração pela família. 5 horas da manhã, todo mundo aqui. Acabou a oração, tem café da manhã. No final do culto, todo mundo me entregando papelzinho com o nome da família. Eu disse, ei, vocês estão pensando que vem aqui 5 horas da manhã para orar pela família de vocês? Não. Quem quiser oração pela família, venha. Porque eu tenho família para orar. Queriam ficar na cama enquanto eu orava pela família deles. Esse é o povo. Porque eles entenderam que oração é uma coisa chata. Quando você ora, está falando com quem? Você não gosta de falar com seu Pai do céu? Como você vai viver a eternidade toda ao lado de um Deus com o qual você não gosta de falar? Como é? Tudo bem. Esses discípulos desceram e foram orar. No 10º dia, coincidiu com a festa de Pentecostes, que é a festa do evangelismo. Eu gosto muito de pregar sobre as festas de Israel, porque todas elas apontam para um momento solene na igreja, Páscoa, ressurreição, trombetas, é a festa do arrebatamento. Mas Pentecostes é a festa do evangelismo. O Espírito Santo desceu. A Bíblia diz que eles ouviram o som do céu, como o som de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, que pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito que lhe concedia que falasse. O Espírito Santo desceu. Desceu. A pomba foi. A pomba que Noé mandou foi. O Espírito Santo desceu. Só que essa pomba não voltou para Noé. O Espírito Santo ainda não voltou para o céu. Ele ficou. E aí, então, nesse momento, começa o ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo não veio para habitar no jardim. Você lembra quando Deus mandou seu filho? Ele proveu um corpo para o filho dele no ventre de uma mulher. Porque para ter um corpo de homem tem que passar pelo ventre de uma mulher. Então Deus proveu um corpo, teceu um corpo para Jesus lá no ventre de Maria. Mas quando o Espírito Santo vem, não tem corpo, o corpo é o seu. O corpo é o meu. Ele nos leva a um patamar de sermos a habitação do Espírito. Então o
esse Espírito de Deus, ele vem para habitar em cada um de nós. Por quê? Porque ele vai transfigurar cada um. Agora você chega numa igreja e você vê o povo dizendo: ó Pai, ó Deus, envia o teu Espírito. Parece que eu estou vendo Deus dizer: ué, você não sabe que está aí, vai fazer 2000 anos que eu já enviei? Já está aí na terra, você ainda não sabe? Está querendo que eu mande o quê? A nossa ignorância sobre a presença do Espírito Santo é tão grande que o povo chega a gritar dentro da igreja para Deus mandar o Espírito, quando Deus já mandou. Vai fazer 2000 anos, meu irmão. O Espírito Santo habita dentro de você. Outra coisa que você ouve nas igrejas, que eu fico entristecido: ó Senhor, visita-nos com o teu Espírito. Eu digo: misericórdia. O Espírito Santo visitava no Antigo Testamento. Visitava. Ele vinha, enchia um profeta e voltava. É a segunda viagem da pomba. Mas hoje ele não visita, ele é habitação. Ele habita. Em João 14, Jesus Cristo fala disso de uma forma magistral. Ele diz lá no capítulo 14 de João, no versículo, eu acho que é o versículo 7. João 14, versículo 17. Ele diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis. Agora olha o que Jesus Cristo diz: porque ele habita convosco e estará em vós. Dois momentos do verbo. Jesus Cristo diz: hoje ele habita convosco. Por quê? Porque ele está em mim e eu estou com vocês. Mas amanhã ele estará dentro de cada um. Então nós somos a morada, a habitação do Espírito. Mas, irmã, como é que eu não percebo? O justo viverá pela fé. É pelo que ele crê. Não é pelo que ele sente, nem pelo que ele vê. É pelo que ele crê. Então, hoje em dia, a igreja está fazendo um grande barulho. E muitas pessoas inventaram uma noção da presença do Espírito, esquecendo que o Espírito Santo quer encher a cada um de nós. Nós falamos facilmente. Estevão, cheio do Espírito Santo. Paulo, cheio do Espírito Santo. João, cheio do Espírito Santo. E você, meu irmão? O Espírito Santo quer lhe encher. O Espírito Santo quer que você seja cheio do Espírito. Mas por que é que Deus mandou o Espírito Santo? Deixa eu dar um exemplo para você. Lá em Romanos 8, 29, está escrito que Deus quer que cada filho seja igual a Jesus Cristo. Vamos dizer que nós vamos fazer uma surpresa para o pastor dessa igreja. Pastor Daniel. Você disse: olha, vamos fazer uma surpresa, pastor Daniel. Como é que nós vamos fazer? Vamos fazer uma estátua, uma imagem do pai dele, e vamos botar lá na entrada da igreja. Mas é surpresa, ele não pode saber. Quando ele chegar, ele vai ficar feliz. Aí ele leva a estátua lá para o condomínio dele, para a casa dele, para a fazenda dele, se ele quiser. Vamos. Aí nós compramos um bloco de mármore e dizemos: olha, mas aqui
tem um grande escultor. Vamos pedir a esse escultor se chama, como é seu nome? Luciano. Luciano? Cícero? Francisco. Tem um escultor aqui na igreja que ele é maravilhoso, é o Francisco. Nós falamos com ele, ele vai esculpir a figura do pai do pastor Daniel. Vamos falar com o Cícero e com o Francisco. E o Francisco diz, olha, eu faria com o maior prazer, seria uma honra. Porém, eu não conheci o pai do pastor. Eu nunca ouvi, não sei nada a respeito dele. Mas tem aqui na igreja outro escultor, como é seu nome? Wagner. O Wagner cresceu na casa do pastor Daniel. Conheceu desde pequeno o pai do pastor Daniel. E ele é um grande escritor. Aí nós vamos para o Wagner, dizemos da nossa intenção, o Wagner diz, olha, para mim vai ser uma honra. Entregamos o bloco de mármore para ele, e ele pega a banquetinha dele, senta, pega uma talhadeira, um martelo e papai começa. Daqui a 15 dias ele liga e diz assim, ó, eu quero saber onde está o pedestal, porque a estátua está pronta. Pega a estátua, bota lá na frente, acerta tudo, todo mundo fica olhando. Daqui a pouco vem o pastor Daniel, estaciona o carro. Ei, meu pai, esse aqui é meu pai. Gente, quem fez isso é meu pai. Ele reconhece o pai dele. Sabe por quê? Quem é que podia ter passado para aquela pedra fria, bruta, morta, a imagem do pai dele? Só alguém que o conhecia. Só alguém que o conhecia profundamente. Assim, quando você se rende a Jesus Cristo lhe leva para o Pai. E o Pai lhe dá o Espírito. Para o Espírito fazer de você um filho de Deus. Que você nasceu, mas você não tem cultura de filho de Deus. Seu filho nasce, ele não sabe nem que você é pai dele, não sabe de nada. Com o tempo, ele vai reconhecendo você e a família, aprendendo os hábitos, a língua que vocês falam e tudo mais. Então, quem vai fazer de mim um filho de Deus igual a Jesus é quem conhece a Jesus. E ninguém conhece mais o Filho do que o Pai e o Espírito. Então o Pai me dá o Espírito, e o Espírito vai começar a trabalhar em mim, tirando a aresta, quebrando aqui, cortando ali, para fazer de mim um filho igual a Jesus. Isso se chama um processo de transformação ou transfiguração. Tem um momento em 2 Coríntios 3, em que Paulo diz, olha, quando Moisés subiu o monte, ele ficou um tempo muito longo exposto à presença de Deus, e a glória de Deus incidiu sobre o rosto de Moisés, e quando ele desceu de lá, o rosto dele brilhava da glória de Deus. Todo mundo ficou maravilhado. Mas, com o passar dos dias, esse brilho foi desaparecendo. Quando Moisés descobriu aquilo, ele cobriu o rosto com um véu, para que ninguém visse que o brilho estava desaparecendo. Não é? Ele diz que com você, meu irmão, e comigo, a coisa é diferente. Porque esse Deus, cuja glória incidia sobre Moisés, esse Deus mudou de residência para dentro de você. E agora o brilho dele vai incidir de dentro de você para fora. Deus vem habitar dentro de você pelo seu Espírito. E a glória dele quer se expressar. O poder dele quer se expressar. O brilho dele vai se expressar. E como vai acontecer isso? Ele vem para transfigurar você,
para fazer você de um simples pecador um filho de Deus. No capítulo 3 de 2 Coríntios, no versículo 18, Paulo diz assim na versão amplificada: e todos nós, com o rosto descoberto, continuamos a contemplar na tua palavra, é como um espelho diante do qual nós vamos sendo continuamente transfigurados num crescente esplendor, de um degrau de glória em outro degrau de glória, e isto vem do Senhor, que é o Espírito. Lá na Bahia tem um ditado assim: no embate da maré contra os abrolhos, quem se quebra são os mariscos, porque os mariscos estão aqui grudados nos abrolhos, nas rochas. A maré vem de lá com tudo, pá! A maré não quebra os abrolhos, ela quebra o que está no meio, que são os mariscos. Você entendeu? Eu gosto disso. Eu gosto disso. Porque eu abro a palavra está aqui fora. O Espírito está dentro. Quando eu abro a palavra, eu abro a Bíblia, o Espírito daqui de dentro incide contra a palavra. E a palavra contra o Espírito. Quem está no meio sou eu. Eu vou sofrendo a ação do Espírito na palavra e da palavra de volta para o Espírito. Eu estou no meio. Então, eu vou sendo transfigurada. Eu vou sendo transformada. Eu vou sofrendo a ação do Espírito para a palavra e da palavra para o Espírito. E todos nós, com o rosto descoberto, continuamos a contemplar na tua palavra. É como um espelho diante do qual nós vamos sendo continuamente transfigurados num crescente esplendor, de um degrau de glória em outro degrau de glória. E isto vem do Senhor, que é o Espírito. Agora, como você vai ser transfigurado, meu irmão querido, se você nunca abre a palavra de Deus? Como você quer ser transfigurado? O que é que o Espírito vai fazer com você? Se você não abre a palavra, meu irmão. Se você acha que a Bíblia é só para você dizer sou crente, ou para você abrir quando vem para cá domingo, pergunte a você mesmo, quanto tempo você dedica à palavra de Deus? Quanto tempo, meu irmão? E você tem tempo para aquele mafioso celular? Eu vejo um crente. Outro dia mandei uma amiga lá fora de casa, que ela chegou lá, vim te tomar um cafezinho com você. Eu disse, não tenho tempo para café, mas eu chamei você aqui porque você disse que precisava falar comigo. Enquanto eu fui lá na cozinha fazer um café para servir, cheguei lá, sentei, botei o café, trouxe uns biscoitinhos. A mulher estava lá. Eu peguei, servi o café, botei adoçante, porque é gorda. E gordo não toma açúcar, senão engorda. Inclusive eu, adoçante tem na minha casa. Desprelei, tomo o café. Vem comer. Deixou a xícara. Fui lá dentro, lavei a xícara, guardei tudo. Depois eu vim abrir a porta e disse, ei, vai embora. O que? Eu disse, vai embora. O que você veio fazer aqui? Esse inimigo que você tem na mão, você vai ver lá. Você não veio aqui para falar comigo? Mas você estava... mas é porque você estava ocupado. Eu disse, não, senhora, eu fui fazer um cafezinho para você. Estou sentada aqui há muito tempo. Vai embora. Ficou brava comigo.
Lógico. Eu não tenho tempo para perder. Eu vou dar conta do meu tempo para Deus. E na idade que eu estou, eu tenho que cuidar de cada minuto, porque não sobra muito não. Então as pessoas têm tempo tal de Facebook, conversa com o crente, pastor. Ele sabe tudo o que está acontecendo, até na novela. E se você perguntar para ele, me conte o que Deus falou com você essa semana. Qual foi o seu ponto de meditação? O que o Espírito está ensinando a você essa semana? Se atrapalham todo, não sabem dizer. Por quê? Porque eles não tiveram tempo para o Espírito Santo. Você acha que isso é fácil? Para que você tenha o Espírito Santo, Deus rasgou o seu filho lá na cruz. A Bíblia diz que Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu santo nome em vão. Agora pensa se Deus terá por inocente quem rejeitar a salvação pelo seu Filho e o próprio Espírito Santo. Ainda tem aqueles que inventam. Que Deus me disse, Deus está dizendo, não falei nada. Nem conheço essa pessoa. Estão dentro da igreja. E rejeitam a operação e o trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo não veio para fazer acepção. Se você tem um coração em que você quer Jesus Cristo, você abre a boca e você anuncia. E o caminho está aberto. O Espírito Santo lhe é dado e agora você vai caminhar, você vai desenvolver. Porque o que Deus quer são corações de volta para Ele. Filhos que não conhecem o Pai. Anos na igreja e não o conhecem. Eu estava numa igreja, São Caetano do Sul, e o pastor disse para mim que estava na Austrália e me ouviu pregando num telão lá na Austrália. E eu disse para ele, ele disse, irmã, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de filhos. Mas às vezes eu penso que Deus tem um negocinho a mais com a senhora. Eu disse para ele, pastor, quando Deus diz que não faz acepção de filhos, Ele está certo. Mas existem filhos que são mais chegados. Existem filhos que buscam o Pai. Existem filhos que querem a presença do Pai. Existem filhos que procuram, que querem, que agradam, que dão atenção à presença do Pai. E é esse o tipo de filho que eu quero ser para Deus. Eu nunca serei mais filho do que outro, porque não tem mais filho e menos filho. Mas eu quero ser aquele filho que está ali presente, que busca, que quer, que fala, que quer agradar. É isso que Deus quer. A Bíblia diz, agrada-te do Senhor. Satisfará o desejo do teu coração. Olha, quando nós falamos sobre o Espírito Santo, tão esquecido da igreja hoje, e nós vemos a igreja nesse oba-oba, nesse balacobaco que está, fazemos qualquer tipo de adoração, introduzimos tudo dentro do culto porque não conhecemos. Se você não conhece, como você vai adorar? Adorar é elogiar, é dizer o que Deus é agradar. Preste atenção. Eu sempre dou um exemplo assim. Eu chamo você para jantar lá em casa. Aí eu vou e eu compro camarão caríssimo e faço um peixe maravilhoso para você. Preparo de sobremesa um creme de cupuaçu e faço para acompanhar o jantar sucos cítricos e preparo para depois do café sentar na sala de jantar e tomar um café irlandês. Aí
Quando você chega, eu recebo, ponho você na mesa, faço oração e digo, querido, eu vou servir para você uma entrada, um coquetel de camarão. Irmã, me perdoe, mas eu sou alérgico a frutos do mar. Dançou a entrada, dançou o prato principal. Eu disse, enquanto eu for lá, ver se eu arranjo um franguinho daquele branco, aquela coisa que ninguém merece. Aí, eu digo, vou botar um sucozinho. É suco de quê? São cítricos. Irmã, tem problema de estômago. Aí, o suco, você não vai beber, a sobremesa não vai, e o café irlandês já era. Não sobrou nada. Por quê? Eu não pude lhe agradar, porque eu não o conheço. Como é que eu vou agradar a quem eu não conheço? Se eu conhecesse você, tinha pregado aquele franguinho com chuchu, aquele arroz branco, e dizia, toma. Mas porque não conheço, não posso agradar. Como você quer agradar ao Pai do céu se você não o conhece? Hein? Como? Então, a Bíblia diz lá, pelo livro de Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quer dizer, vamos aprofundar o nosso conhecimento. Mas nós estamos tão distantes, quando nós falamos em profeta Oséias e vemos o modo como Deus se queixa do seu povo, como Deus fala desse povo que esqueceu dele, desse povo indiferente. Ele diz, atraiu-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como aquele que alivia o jugo de sobre as suas queixadas. E inclinei-me para dar-lhes de comer. Quando eu vejo Deus dizer isso, Oséias 11, versículo 4, eu fico pensando que ele dei o meu próprio filho lá na cruz. Rasguei meu filho na cruz pelo meio. Meu filho se fez maldição e conheceu a morte por eles. E eles não vêm para mim. Quando nós olhamos, Deus abriu o mar para dar livramento físico para o povo de Israel. E o povo passou lá do outro lado. Eles fizeram um culto de gratidão pelo que Deus tinha feito aí por eles. Porque Deus deu livramento físico para eles. Moisés compôs o hino, as mulheres dançavam. Foi um culto lindo de gratidão. E Deus recebeu o primeiro culto congregacional daqui da terra. Eu fico pensando, assim como Deus rasgou o mar para aquele povo passar, um dia ele rasgou o seu filho lá na cruz para lhe dar livramento espiritual. Será que você já compôs um hino para ele? Será que você já dançou para ele? Será que você já se alegrou? Já disse uma frase nova para ele, de gratidão? Meus irmãos, tudo o que Deus fez, ele fez para ter você de volta para ele. Porque lá no Éden, tudo lhe foi roubado. E ele veio atrás. Ele veio atrás. Adão, onde estás? Fez roupa de pele de animal para Adão. Depois ele vem atrás. Ele chama Noé, ele chama Abraão, ele chama um povo. Ele cuida de um povo. Ele nunca deixou, porque ele nos quer de volta. Até que depois de entregar o seu filho, ele dá o seu próprio espírito. Para quê? Para nos ter de volta. Através de um caminho
que é o sangue de Jesus. Quando lá na cruz, Jesus Cristo disse, você viu que Jesus Cristo falou 7 vezes quando estava na cruz. A primeira palavra que ele diz foi: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A última: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aquele Senhor estava ali o tempo todo olhando para o Pai. Mas o Pai estava pronto quando Jesus Cristo disse: tudo está consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Uma mão invisível, porque Deus é invisível, foi ao templo e rasgou a cortina da separação, do alto a baixo, e separou, e ficou visível a arca da aliança, representando Deus com os braços abertos, dizendo: está tudo pronto, o caminho está aberto, voltem, o retorno está pronto no corpo do meu filho, venham para mim, venham para mim. Você vai? Você tem ido? Você tem buscado? Ou será que o seu lugar está vazio na mesa do Pai? Você não tem ido? Você não tem procurado? Tantas coisas maravilhosas Jesus fez aqui na terra, quando ele estava visivelmente na terra. Curava enfermos, ressuscitava mortos, multiplicava pão e peixe, andou sobre as águas. Milagres, 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 maravilhas. Mas nunca um discípulo disse para Jesus: mestre, ensina-me como ressuscitar os mortos. Eu sempre acho que se eu fosse discípulo de Jesus naquela época eu tinha dito, porque já enterrei minha filha, já enterrei a outra filha. Ninguém pediu. Eu fico pensando, que tipo de discípulos eram aqueles que não queriam aprender? Você sabe o que foi que aqueles discípulos pediram? Mestre, ensina-nos a orar. Eu tenho que admitir que a oração de Jesus Cristo era muito, muito mais contundente do que todos os milagres que ele fazia. Como é que ele orava? E quando os discípulos disseram: mestre, ensina-nos a orar, ele, com todo aquele jeito dele assim, mais brasileiro, ele simplesmente disse: tudo bem, quando orardes, dizei Pai. Pai. Os discípulos tomaram um susto. Por que eles se assustaram? Porque eles conheciam todas as orações do Antigo Testamento, nunca viram nenhum rei, nem um profeta, nem um sacerdote, nem um patriarca chamar Deus de Pai. Nem Davi, que tinha um coração semelhante ao coração de Deus, nem Moisés, que falava com Deus face a face, nem Abraão, que era amigo de Deus. Ninguém chamou Deus de Pai, porque Pai dá o sentido da intimidade. Como é que agora eles poderiam chamar Deus de Pai? Jesus Cristo disse: quando vocês estiverem juntos, vocês digam Pai nosso. Mas tu, sozinho, entra no teu quarto e fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. Puxa vida, e você não vai. Mas irmã, como eu vou orar? Diga Pai. Quantas vezes eu fico meia hora dizendo Pai? Eu sei que Ele está me ouvindo. Pai. Pai. Ninguém conhece mais a Deus, o Pai, do que Jesus e o Espírito.
E se Jesus disse que é para você chamá-lo Pai, é porque Ele quer ser chamado de Pai. Então eu uso e abuso desse título. Pai. Está aqui sua neguinha. O Senhor me trouxe a esse mundo. E eu estou aparentemente só. Hoje não tem ninguém para me estender a mão. Estou cercada de todos os perigos. Estou me sentindo arrebentada hoje, cansada. As pernas velhas, o corpo pesa. Só conto com o Senhor. Porque o Senhor ainda não fechou o balão de oxigênio. Eu ainda respiro. Mas o meu coração está cheio de desejo de ver sua face. E eu vou conversando com ele. Faço fofoca dos outros. Me queixo dos outros. Já ouviu que foi que aquele pastor Daniel lá fez ontem? Pois é, pastor. Está vendo o que ele fez comigo? Mas tudo bem. Agora, Pai, opera na vida dele. Ele é teu filho. Ele tem todo aquele rebanho. Eu não sei como é ter um rebanho daquele, mas não deve ser fácil. Aí você começa a interceder pelo pastor, começa se queixando e daqui a pouco você está abençoando. Sabe a maior escola de oração qual é? O livro de Salmos. 70% dos salmos são salmos de lamento. Você sabe como é um lamento? O livro de Salmos são salmos de lamento. Eu vou dar só um exemplo para você, como é que se lamenta, para você aprender. Salmo 13. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? O Senhor viu o que ele fez contra mim, o Senhor estava lá ouvindo tudo, porque o Senhor é Deus. Atenta para mim, Pai. Responde-me, Senhor, Deus meu. E lá me ilumina os olhos. Ele está reclamando. Aí ele começa forte, reclamando de tudo. Ele derrama o coração. E daqui a pouco o próprio Espírito vai tomando. Aí, lá no versículo 5, ele já diz assim: no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Começou dizendo que Deus esqueceu dele. Isso é oração. Isso é oração de verdade. Lá no Salmo 10 você tem outro exemplo. E muitos salmos. Por que, Senhor, te conservas de longe e te esconde nas horas da tribulação? Com arrogância os ímpios perseguem o pobre. E ele chega com força. Lá no final, tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Isso é lamento. Lamento é o momento que você chega diante de Deus, nada presta, está tudo ruim. E você fala tudo, em vez de você ir falar para o vizinho, para fazer fofoca, você fala para Deus, vai fofocar com ele. Aí você vai derramando, daqui a pouco você está falando do amor de Deus por você e do seu amor por ele. Isso nós aprendemos na escola de Salmos. E a Bíblia diz que Deus proveu para que possamos orar. Ele nos deu o Espírito Santo. Porque nem mesmo sabemos orar como convém. Mas o Espírito intercede. Esse mesmo Espírito que me ensina a chamar a Deus de Pai. É o mesmo Espírito que me ajuda a interceder. Meus irmãos, minhas irmãs, você é um depósito do Espírito Santo.
Deixe que esse Espírito possa estender os braços, se enlarguecer, crescer, tomar posse de você de modo que todos os seus atos, que todas as suas ações sejam totalmente dirigidas pelo Espírito. Atente o ouvido da sua alma. Atente para a presença de Deus onde quer que você esteja. Você tem que crer que Ele está ali. Está ali ao seu lado. Como um poderoso guerreiro, sabe por quê? Porque o Espírito dele já está habitando dentro de você. Então, que esse Espírito possa ter abertura, que ele possa operar. E não esqueça que ele vai transfigurando você à medida que você vai lendo a Bíblia. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.